Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O último dia de junho, finalizando esse primeiro semestre, e eu vim aqui falar com vocês de livro, o último livro, finalizando esse mês que eu li há 5 semanas em um balão. Esse livro eu comprei faz muito tempo. Foi assim que eu retornei à questão da leitura, e aí eu vi as pessoas, Júlio Verne, tal. Aí eu comprei os seis, que é mais falado dele. E acabou que eu fui deixando. E fui comprando outros, lendo outras coisas e fui deixando aí essa semana. Deixa eu ler esse livro, que eu já li um primeiro faz muito tempo, no início do ano, eu acho. E aí agora resolvi ler esse segundo. Bom, esse em especial, ele foi escrito em 1863 e foi o primeiro livro de Júlio Verne. É o primeiro. O sucesso dele foi tão grande que um amigo dele, que foi quem ensinou ele, incentivou, na verdade, ele publicar o livro, deu a ideia dele fazer as aventuras extraordinárias, viagens extraordinárias, uma coisa assim, o nome da coleção. E essa coleção tem 54 livros, sendo que esse é o primeiro e tem 6 obras que são as mais conhecidas, que eu não vou lembrar todas agora, mas é A Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua, 20 Mil Léguas Submarinas, 5 Semanas em um Balão, Viagem ao Centro da Terra e eu não lembro a outra agora. São as 6 mais conhecidas. Bom, esse livro foi escrito em 1863. Em 1863, nós estávamos num período em que havia ainda o desconhecimento de muitas terras, inclusive do continente africano, que é onde se passa a história desse livro. Os europeus, eles estavam numa busca por expandir território, por conhecimento, por explorar. E o continente africano ainda era muito desconhecido nessa época. Já havia tido algumas explorações, algumas expedições de explorações, muitas tinham dado errado, alguns dos exploradores até chegaram a morrer, não retornar dessas viagens. E aí, Júlio Verne, ele era muito ávido, assim, gostava de pesquisar e via as notícias nos jornais, e baseando-se nessas notícias de jornais, nessas notícias sobre os descobrimentos, os desbravamentos, os expedicionários que voltaram, os que não voltaram, ele pesquisou, reuniu fontes e aí ele escreveu 5 Semanas em um Balão. E aí, por que eu imagino que ele usou o balão? Nós estávamos entrando em 1863, século XIX, mas no século anterior, em 1783, para ser mais exata, século XVIII, nós estamos num século chamado século das luzes. E nesse período havia aquela revolução, a inovação, o conhecimento se expandindo. E foi nesse ano de 1783, quase 100 anos antes desse livro ser escrito, que teve o primeiro voo de balão bem sucedido. Nesse mesmo ano, 1783, teve 3 tentativas de voo. O primeiro aconteceu em junho, que foi quando uns irmãos, eles eram filhos de um dono de uma fábrica de papel, e aí eles fizeram um balão e fez com que esse balão subisse com vapor, com ar quente, perdão, com ar quente. Aí, legal. E aí a segunda tentativa foi com seres vivos, foi um galo, uma ovelha e um pato, colocaram num cesto e fizeram com que esse balão subisse. E ele subiu um quilômetro. Ele subiu, perdão, não lembro aqui a altura que ele subiu, mas ele passou 8 minutos sobrevoando e foi um voo tido como bem sucedido. E isso aconteceu em setembro de 1783. E aí, no mesmo ano, em novembro, 2 franceses, eu anotei aqui o nome deles, é Jean-François e François Laurent, eles fizeram o primeiro voo de balão em Paris. Eles subiram 1 quilômetro de altura, percorreram sobre Paris 9 quilômetros e esse voo demorou 25 minutos,
sendo que o balão não estava agarrado a nada. Foi considerado o nascimento da aviação tripulada. Quem controlava os navios, perdão, gente, os balões eram chamados de aeronautas, para vocês terem noção como é. Bom, isso quase um século antes desse livro ter sido escrito. Então, Júlio Verne reuniu essas inovações, reuniu o desejo das expedições do conhecimento que os europeus queriam sobre o continente africano, e aí escreveu esse livro. Esse livro tem 3 personagens principais. É Dr. Ferguson, que é o cientista que projetou o balão, que a história é atravessar realmente o continente africano num balão. Um amigo dele que era caçador, e o criado dele. E aí são 3 pessoas com comportamentos diferentes que se acabaram unindo esses comportamentos e esses trejeitos e facilitando que acontecesse essa viagem. Eles partiram de Zanzibar e o destino final seria encontrar a nascente do Nilo. Essa história é uma ficção científica, é uma história de ficção científica de aventura. Por quê? Porque ele envolve tantos conhecimentos, né, científicos que ele realmente pesquisou ali do entorno dele e coloca na ficção. Aqui nesse livro vai juntar a ficção com a realidade. Por sinal, daqui a pouco eu vou ler um trechinho para vocês do que aconteceu com um explorador que acabou não retornando. Triste fim, que ele de fato coloca aqui. Aí, ó, a história acontece o seguinte: eles partem de Zanzibar e durante o trajeto eles encontram novas civilizações, eles citam o nome dessas civilizações e essas civilizações de fato existiram. Eles se deparam com animais diferentes, eles sofrem com mau tempo, com imprevistos. É realmente um livro de aventura. E em meio a tudo isso, eles fortalecem a amizade, percebem o quanto a lealdade é necessária e fortificou-se entre eles. Eles quase morrem passando dias sem beber água num deserto. Então, assim, esse livro, ele é bom. Eu indico ele principalmente para o público juvenil. Ele é uma literatura infanto-juvenil. Pode ser que talvez, não que você não, né, porque você não é um jovem, né, você não vai ler, mas ele às vezes torna-se um pouquinho assim mais ou menos, porque ele vai dando dados. Então, quando você começa a entender que os dados é importante para a construção da ideia, da história, você já, a leitura começa a fluir. Inicialmente, quando eu comecei a ler, eu achei que estava um pouquinho devagar e eu fui pesquisando, porque sempre é bom a gente ler e ir pesquisando. Mas eu não gosto de spoiler. Mas você entender um pouquinho mais da história, você vai ter gosto para ela. E aí, quando eu comecei a pesquisar e tudo mais, entender, Júlio Verne, foi um dos pais da ficção científica. Eu digo um dos pais porque a Mary Shelley, aquela que escreveu o Frankenstein, ela foi assim, o pontapé começou dela. Aí tem a Mary Shelley, a do Frankenstein, Júlio Verne, com Aventuras, e tem o rapaz que eu não sei o nome dele, da invenção da máquina do tempo. Eles são considerados o pai da invenção da ficção científica. Bom, esse livro é bom porque ele é de aventura. E durante a leitura do livro, você ainda vai ver que o autor faz perguntas tipo: será que o Dr. Ferguson vai conseguir que o balão ultrapasse aquela montanha? O narrador interage com você. Eu gostei desse livro, apesar de ser uma leitura de infanto juvenil, ele dá aquela nostalgia de quando a gente é criança e assiste aqueles desenhos. Então, eu indico Júlio Verne para todo mundo. Gente, eu já ia esquecendo, eu falei que ia falar uma parte daqui do livro de uma expedição que não deu muito certo. Então, deixa eu falar com vocês. Essa é a parte, ó. O francês Maizan, em 1845, estava planando sobre a aldeia de Dez-la-Mora, onde ele se aventurou sozinho. Aí ele foi capturado pelo chefe do país e amarrado a um tronco de baobá. O selvagem feroz
cortou lentamente suas articulações enquanto ressoava cânticos de guerra. Em seguida, chegando à garganta, deteve-se para afiar a faca cega e arrancou a cabeça do infeliz antes mesmo de cortá-la inteiramente. O pobre francês tinha apenas 26 anos. E esse é um fato real. Realmente, o Maizan existiu e realmente aconteceu essas coisas com ele. Teve uma questãozinha com o governo francês e o pessoal, o chefe da África, mas ficou por isso porque não teve como resolver. Então, e se vocês observarem, a leitura ela é até fluida, esse livro não tem problema com leitura. Então eu indico, essa foi a minha última leitura desse mês, não tem como ter outra. Então, até o próximo vídeo.